Ontem, a Assembleia Legislativa do Paraná recebeu jovens que tomaram as suas galerias e protestaram. Protestaram contra um ato do Legislativo do meu Estado que indicou novo conselheiro para o Tribunal de Contas do Estado. Há um projeto de nossa autoria, aprovado em 2001 por unanimidade no Senado, que se encontra agora na Câmara dos Deputados. E, nesse momento, há um esforço para que ele possa ser colocado na pauta prioritariamente. O projeto trata de instituir concurso público para preenchimento dos cargos dos conselheiros nos tribunais dos estados e dos municípios. O Tribunal de Contas é um órgão eminentemente técnico. Deveria ser um órgão eminentemente técnico, qualificado profissionalmente, um instrumento poderoso no combate à corrupção na administração pública do país. No entanto, nossos tribunais de contas, é claro, com as honrosas exceções, se é que elas existem neste caso, certamente a exceção é o Tribunal de Contas da União, que tem tido um comportamento até aqui exemplar, mas, regra geral, os tribunais de contas no país se constituem não em tribunal a apreciar contas públicas, mas em comitê eleitoral ocupado por políticos em final de carreira. Fechado, prestaria serviço maior à população. Seria um benefício maior à população se certos tribunais de contas estivessem fechados. O país gasta 7 bilhões de reais por ano na manutenção desses tribunais. O Paraná gasta 300 milhões, o Distrito Federal gasta cerca de 240 milhões de reais na manutenção do seu Tribunal de Contas. Ou nós adotamos um novo modelo para a escolha dos conselheiros desses tribunais, valorizando o estudo, a pesquisa, o preparo, o talento, a qualificação técnica, ou seria melhor fechá-los? A meritocracia é o caminho para equiparmos tribunais eficientes, capazes realmente de contribuir nesse combate implacável que a população exige à corrupção na administração pública. E nós temos agora, senhor presidente, mais uma iniciativa que me parece deva merecer cuidados no Congresso Nacional. Trata-se da PEC 28, que pretende criar o Conselho para os Tribunais de Contas, a exemplo do CNJ e do CNMP, querem também um conselho para os tribunais de contas do país. Ocorre que a Associação do Ministério Público de Contas vem a público já para manifestar-se a favor do controle sobre os tribunais de contas, mas contra essa proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC 28, que tramita na Câmara dos Deputados. Pretende criar um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, ao estilo do CNJ e do CNMP, Conselho de Controle Superior do Judiciário e do Ministério Público. Acontece que, neste caso, cria-se um conselho que será integrado por eles para fiscalizar a eles próprios. Eu gosto de usar muito aquela expressão popularíssima, né? O cabrito cuidando da horta. Então, esta associação do Ministério Público de Contas afirma que a PEC 28 amordaça o Ministério Público de Contas,
guarda dentro do seu texto perigosa armadilha para a sociedade. Como está formatada, ela irá retirar a independência funcional dos membros do Ministério Público que atuam nos tribunais de contas. Essa independência é a principal arma que o Ministério Público tem para combater o mau uso do dinheiro público. Afirma também que esta PEC desperdiça dinheiro do contribuinte. O momento vivido pelo país não favorece a criação de mais órgãos públicos. A PEC 28 não resolve os problemas dos tribunais de contas. No meu entendimento, o que resolveria seria a substituição desta interferência política indevida por critérios eminentemente técnicos para a composição de tribunais que seriam aparelhados com qualificação técnica para o exercício da sua função. O que ocorreu ontem no Paraná é um exemplo da interferência política. Os conselheiros são indicados politicamente. Senador Pedro Taques, eu, como governador, eu acabei nomeando um conselheiro, isso há mais de 20 anos, e é evidente que eu me arrependo. Mas não tinha outra alternativa, porque a Constituição estabelecia essa norma para o preenchimento de cargos do Tribunal de Contas. Não me arrependo, não em função do indicado, mas por ter também avalizado à época um modelo que eu considero promíscuo, já que estabelece uma dependência. O concurso público estabelece absoluta independência do agente público no exercício da sua função. Evidentemente, além de premiar o talento, a competência, o preparo daqueles que passam no concurso público, evidentemente enfrentando centenas de concorrentes, porque este é o emprego desejado. Este é o emprego que estabelece determinados privilégios. Este é o emprego que oferece segurança absoluta e salário excepcional para os padrões brasileiros. Portanto, nós sabemos que, se instituirmos o concurso público para preenchimento destas vagas nos tribunais de contas, passaremos a ter tribunais extremamente qualificados do ponto de vista da qualificação técnica. Eu concedo uma parte ao senador Ataídes, para depois, antes, senador, apenas acrescentar que os integrantes desta associação do Ministério Público de Contas não entendem que esta possa ser a solução, a aprovação de uma proposta como esta. É preciso, sim, reformar os tribunais de contas, mas não há necessidade de criar este conselho. Os integrantes desta associação entendem que seria mais oportuno aprovar um projeto do senador Wellington Dias. O projeto do senador Wellington Dias estabelece que os conselheiros no CNJ, os conselheiros dos tribunais de contas estariam incluídos no CNJ, já existente, e os procuradores dos tribunais de contas estariam incluídos no Conselho Nacional do Ministério Público, também já existente. Um tribunal técnico e não político, e com esta fiscalização através dos conselhos já existentes, evitando desperdício do dinheiro público. Concedo a Vossa Excelência uma parte, senadora Ataídes. Obrigado, senador Álvaro. Acredito que aproximadamente uns 60 dias atrás, nesta mesma tribuna que Vossa Excelência ocupa neste momento, eu disse que a corrupção no país passa obrigatoriamente pelos tribunais de conta do nosso país. Foi uma afirmação muito pesada e eu continuo reafirmando isto.
Eu cheguei até a pensar, senador Álvaro, sobre este conselho que Vossa Excelência acabara de colocar, a respeito desse controle nacional dos tribunais de conta. Eu cheguei até a começar a coletar algumas assinaturas quando eu percebi que o senador Eduardo Amorim estava mais adiantado que eu. Agora, Vossa Excelência está me falando de uma outra PEC do senador Wellington, com o intuito de criação deste Conselho Nacional dos Tribunais de Conta. Eu também não vejo com bons olhos hoje. Cheguei até a imaginar que seria uma grande solução para o nosso país, mas eu não vejo como a saída para resolver o problema. O que eu percebo, senador, é que esses órgãos de controle e fiscalização, eles não poderiam ter favores políticos. Sabemos. Eu tive agora, eu tive muito próximo agora do nosso Tribunal de Contas da União, e sempre atendido por um ministro de carreira do tribunal, extremamente competente. Então, é sabido que dentro dos nossos tribunais de conta tem pessoas extremamente competentes, honestas e responsáveis. Agora, estes favores políticos no Poder Judiciário, nos tribunais de conta, um governador nomeia-se o presidente do Tribunal de Conta do Estado. Esse cidadão jamais ele vai rejeitar a conta desse governador. Ele nomeia o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Ele jamais vai tornar inelegível qualquer pessoa do meio deste governador, e daí por diante. Eu acho que nós precisamos, senhor presidente, nós precisamos de criar uma forma de coibir esses favores políticos nesses órgãos de controle e fiscalização, senador, e como também no Poder Judiciário. Era só isso que eu queria colocar, e agradeço a sua permissão pela parte. Obrigado, senadora Thaís. Vossa Excelência só acrescenta ao nosso pronunciamento. Eu gostaria de concluir homenageando os jovens que avançaram sobre a Assembleia Legislativa do Paraná, ocuparam as suas galerias para protestar na esteira desse espírito mudancista que toma conta do país nos dias de hoje. Para os tribunais de contas, qualificação técnica e não a interferência política. E em relação a esse conselho, eu concluo, senhor presidente, com o que desejam exatamente os integrantes da Associação do Ministério Público de Contas. Se os conselheiros dos tribunais de contas julgam, têm os mesmos salários que os juízes e se valem das mesmas garantias dos magistrados, por que não submetê-los ao CNJ? Que é um órgão que já existe e está funcionando, justamente para fiscalizar juízes. Os procuradores do Ministério Público de Contas já se manifestaram que não só aceitam, como desejam ser fiscalizados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, órgão que também já existe. Muito obrigado, senhor presidente.